Olá, gente! Estamos aqui começando mais uma aula assíncrona, a aula número 5, número 4, para substituir a aula de mesma numeração, mas que houve alguns problemas técnicos que impediram, né, de vocês poderem ouvi-la, porque teve realmente alguns vícios no som. Sem mais delongas, regularidade formal. Como o próprio nome já diz, trata-se daquele pressuposto processual recursal no qual vai se verificar se o recurso, no caso o agravo, ele respeita todas aquelas formalidades previstas em lei para que ele possa ser recebido, admitido, processado e julgado. Aí, inicialmente, nós temos aqui o prazo. Temos um prazo de 15 dias. Exatamente. O agravo, ele deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Foi uma unificação que houve com os prazos recursais. De maneira que, o, em regra, né, quando você vai interpor um recurso, você vai ter um prazo de 15 dias, salvo algumas exceções como embargo e declaração. Identificação das partes. A identificação das partes significa que você precisa identificar, caracterizar, adjetivar, especificar as partes em série de agravo de instrumento. Lembremos, o agravo de instrumento ele é um recurso que ele vai ser interposto diretamente no tribunal. Ele vai correr de imediato no tribunal, enquanto corre também simultaneamente, paralelamente, no primeiro grau de jurisdição. Então, quando você identifica as partes, um dos objetivos é você dar conhecimento ao tribunal de quem realmente são as partes, porque o tribunal está entrando agora no processo, certo? Principalmente, isso tem uma grande força nos processos físicos, porque o tribunal, o processo físico, ele fica aqui embaixo, certo? Vai subir, tudo bem que vai subir algumas peças do processo físico para ajudar a contextualizar o tribunal, mas é de suma relevância que se diga quem realmente são as partes que estão agravando. Agravando, agravado, certo? E também, segundo motivo, porque como ocorre lá na apelação, pode haver recurso de terceiro interessado, algum terceiro que foi atingido na sua esfera jurídica pelaquela decisão, terceiro, né, não faz parte do processo, e decide que vai recorrer, ok? É, Delimitação das questões de fato e de direito, razões recursais e o pedido recursal. Isso daí ocorre como também acontece lá na apelação. Você tem que dizer o porquê de você estar recorrendo. Você tem que trazer a fundamentação do seu recurso. Você tem que dizer quais são os fatos que lhe levaram a recorrer, a interpor este recurso e qual é a fundamentação jurídica que está embasando esse seu recurso. Dos fatos que vocês estão narrando decorre qual direito? Qual direito deve recair sobre tais fatos? Certo? São as razões recursais. Como todo recurso, tem que estar lá. Se não, evidentemente, a demanda recursal seria inepta, não poderia ser admitida, processada e julgada. O pedido recursal. Também tem que haver o pedido recursal, gente. Certo? Você precisa pedir, você precisa dizer o que é que você quer com aquele recurso. Você quer a anulação de decisão, a anulação de atos do processo, você quer a reforma da decisão. Eu recorri porque eu pedi uma antecipação de tutela para me ser conferido tratamento de saúde pelo plano de saúde que ilegalmente se negou a prestá-lo. O juiz, né, entende que não é o caso, não seria o caso de antecipação de tutela, porque faltaria um dos seus pressupostos. Por exemplo, o perigo da demora. Eu recorro, né, e vou. Qual vai ser o meu pedido? O que, é que eu vou querer com esse agravo? O que eu vou querer com esse agravo é que essa decisão seja reformada e que a antecipação de tutela seja concedida. Ou seja, que seja me atribuído na antecipação de tutela o tratamento de saúde ora requerido. Ok? Certo? Então, pedido recursal, né? Acho que não tem maiores problemas. Você tem que pedir, você tem que dizer o que você quer. A nulidade, a reforma. Certo, gente? Identificação e endereço dos advogados. Olha só o que acontece.
No agravo, você vai protocolar diretamente no tribunal, certo? O tribunal vai dar início a um procedimento para poder processar e julgar esse recurso. E esse procedimento corre em paralelo ao processo de conhecimento em primeiro grau, ou de execução, que seja. Em primeiro grau, o processo em primeiro grau, certo? Estão paralelo, o do recurso e do primeiro grau. O tribunal ele não vai citar o agravado para responder o recurso e integrá-lo naquela lide recursal que se formou. Não. Em vez disso, ele vai intimar o advogado do agravado, certo? Por isso que é de suma relevância que o agravante identifique o advogado do agravado. Diga quem ele é e qual seu endereço, para que o tribunal saiba para quem vai direcionar as intimações. Da mesma forma, vale para o próprio agravante. O próprio agravante tem que dizer quem é esse advogado, porque não é ele que vai ser intimado, vai ser o seu causídico que será intimado em todos os atos processuais. Certo? Quando o processo for físico, quando o processo é digital, gente, o agravo de instrumento você só precisa protocolar, né, a petição de agravo de instrumento e só, mais nada. Não precisa trazer documento nenhum. Entretanto, quando o processo é físico, a história é outra. Nos processos físicos, deverá o agravo ser instruído com cópias autenticadas das peças previstas no artigo 1017, inciso 1º. Vamos ver aqui do que se trata. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente. Olha aí a expressão obrigatoriamente. Essa expressão obrigatoriamente não está aí por acaso, certo? Ela possui uma função. Ela está aí justamente para dizer que necessariamente o agravo vai ter que ter essas peças que se seguem, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Sem sombra de dúvida, gente, essa lista de documentos ela é de suma relevância para que o juiz se contextualize, certo? Não bastaria apenas você chegar lá com a petição do agravo e o tribunal vai olhar assim, né? Nossa, uma petição de agravo. Vou julgá-la com base nisso daqui. Não, só a petição de agravo não basta. O tribunal, né, tem que entender qual é a decisão que está se recorrendo, do que se trata a demanda, qual foi a defesa levantada, certo? Tem uma série de coisas que é de suma relevância para que o tribunal se contextualize e possa dizer, julgar apropriadamente o agravo, certo? Petição inicial é relevante e obrigatória porque, evidentemente, não há como entender a demanda sem a petição inicial. Não tem como se ter a noção, a compreensão correta, adequada do que se trata aquela demanda se eu não tenho a petição inicial, que é o instrumento da demanda, certo? O tribunal não vai saber ao certo por que o autor demandou, o que é que ele deseja com essa demanda, quais são seus pedidos, quais são suas fundamentações, certo? De outro modo, contestação. Se o tribunal ele tem que se contextualizar com a demanda, ele também tem que se contextualizar com a defesa. Ele precisa também se informar da defesa. Ele precisa saber quais são as teses defensivas ora levantadas. Porque ao julgar o agravo, ele vai conjugar todas essas informações. Ele precisa conjugar todas essas informações. Essas informações são imprescindíveis para o correto juízo sobre o recurso. Certo? Do mérito do recurso. Da petição que ensejou a decisão agravada. Notem e observem que é plenamente possível que uma decisão que ensejou o agravo de instrumento tenha decorrido de um pedido de uma petição avulsa nos autos. Como assim, professor? Simples. Eu posso fazer uma petição incidental qualquer, que não é nem contestação e que não é petição inicial, requerendo algo, e este algo pode me ser negado. Certo? Como assim, professor? Bem, eu posso, né, pedir uma tutela cautelar, uma tutela provisória cautelar, por meio de uma petição avulsa. Durante o processo, eu observo que o réu ele está se comportando de uma maneira que pode ensejar
pode me levar a um estado de total ineficiência da tutela jurisdicional a ser concedida ao final. Em tese, cabe uma cautelar aí, certo? Então, eu, como já passou da fase da petição inicial, estou no meio do processo, eu peço uma cautelar incidental por meio de uma petição incidental, certo? E o juiz nega a cautelar, agravo. O que é que eu tenho que juntar? Além da petição inicial, além da contestação, eu vou ter que também juntar essa petição que gerou a decisão agravada, certo? Então, se a decisão agravada é em decorrência de um pedido feito em uma petição qualquer que não seja a petição inicial ou contestação, essa petição também terá que ser juntada em conjunto com a petição inicial e a contestação, certo? Da própria decisão agravada, é evidente que se eu vou recorrer da decisão, eu tenho que juntar a própria decisão. Eu não posso chegar e dizer, estou recorrendo da decisão. E o tribunal fala, qual decisão? Não sei, te vira. Claro que não. Eu tenho que juntar a decisão também, certo? Se eu estou recorrendo da decisão, então preciso juntar a decisão para que o tribunal possa ler a decisão, possa compreender a decisão e, a partir daí, também formar o seu juízo sobre o mérito recursal. Certo? Da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do agravo, evidentemente. Como assim? Ora, o tribunal está lá em cima. O processo está aqui embaixo. Certo? Eu fui intimado da decisão no dia 15 de março. A partir daí eu tenho 15 dias para recorrer. Aí, né, em tese, contando com os dias úteis, isso daí daria mais ou menos ali 10 de abril, 8 de abril. Vamos supor que é 8 de abril, certo? O prazo para recorrer. Aí eu chego lá dia 12 de abril no tribunal com agravo, certo? Aí eu falo, ó, o agravo é tempestivo, porque eu fui intimado da decisão no dia 1º de abril. Como é que o tribunal vai saber se isso é verdade ou não? Para que o tribunal possa saber se isso é verdade ou não, é preciso que tenha, né, entre os documentos, um documento hábil a comprovar a tempestividade do recurso. E esses documentos seriam a certidão da respectiva intimação, que é o auxiliar de justiça, ele mesmo coloca lá nos autos, certifica que tal data, parte autora foi intimada, ou oficial de justiça, certo? Ou qualquer outro documento oficial, exemplo, diário oficial, que comprove a tempestividade do recurso. E das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. É evidente que, se é de suma relevância os advogados no agravo, se eles são imprescindíveis no agravo, eu preciso demonstrar que eles estão lá representando de forma correta, de forma inidônea as partes. E para isso eu preciso juntar as procurações. Certo, gente? Não posso interpor um agravo sem demonstrar que os advogados estão legitimamente representando as partes. Ok? Aí vamos para o inciso 2. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Gente, é o seguinte, às vezes, um desses documentos pode não existir. É plenamente possível. É, professor? É. Um desses documentos pode vir a não existir. Não está acreditando? Imagine que eu peço uma tutela provisória inaudita altera pares, ou seja, sem ouvir a outra parte, e o juiz, antes de citar o réu, denega a tutela provisória. Eu agravo. Teria que juntar cópia da contestação. Mas posso juntar cópia da contestação se nem houve citação? Não. A contestação não existe. Então o advogado, chamando para si a responsabilidade, vai atestar que não tem contestação, por isso não foi juntado. Certo? Então, quando um desses documentos não existirem, o próprio advogado teria que afirmar, sob sua própria responsabilidade, que eles não inexistem e que por isso não podem ser juntados. Certo, gente? Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes,
há um documento que não é necessário, não é obrigatório juntar, mas me é útil juntar. Exemplo aí do caso da tutela provisória. Cortaram minha luz, me deixaram sem energia, a Coelba me deixou sem energia, o Acelp me deixou sem energia, né? A concessionária me deixou sem energia, quando eu já tinha pagado todas as contas. Eu ingresso na justiça, demando, junto ao comprovante de pagamento de tudo, e peço antecipação de tutela que me é negada. Agravo. No agravo, eu não preciso juntar os comprovantes de pagamento, mas são úteis? São. A lei obriga, a lei não obriga. A lei não obriga você juntar documento que comprove as suas alegações. Mas juntar um documento que comprove minhas alegações, não obstante, apesar de não ser obrigatório, não me é útil? É útil. Posso juntar? Pode. Certo? Então, eu posso juntar, eu devo juntar os obrigatórios e eu posso juntar qualquer outro. Certo? Lembrando que tudo isso daí só se aplica aos processos físicos. Se for processo digital, eu não preciso juntar nada. Só preciso dizer qual o número do processo em primeiro grau, porque o tribunal, por meio do sistema eletrônico, vai conseguir já acessar todos os documentos, certo? Então tudo que eu falei aqui só é válido para processos físicos. Ok, gente? Muito bem. Continuando. Acompanhará a petição comprovante de pagamento das respectivas custas do porte e retorno quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais, tem que comprovar o pagamento das custas, certo? No prazo do recurso, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal, competente para julgá-lo, protocolo realizado na própria comarca, subseção judiciária, postagem sob registro com aviso de recebimento, transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei, outras formas previstas em lei. Tudo isso aqui só é válido para físico, certo? Para físico. Eu tenho essas opções. Hoje em dia, a grande maioria, não, todos os tribunais já adotam o PJE, certo? Não vou falar todos, também que eu posso estar me equivocando. Talvez algum dos estados ainda não tenha adotado, mas é improvável que algum ainda não tenha adotado, certo? Então, o protocolo se dá onde? Diretamente no tribunal, por meio do seu sítio eletrônico, certo? Procedimento. O procedimento do agravo de instrumento é previsto no 1019 do CPC. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, inciso 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído ou pelo Diário de Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigido ao seu advogado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Em 2020, o relator solicitará dia de julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravo. Muito bem. Veja só. Se não for o caso do artigo 932, inciso 3 e 4, o relator em 5 dias. O que é o artigo 932, inciso 3 e 4? Vai trazer esse dispositivo, vai trazer, né, justamente o que o relator deve fazer ao receber o recurso. E o artigo 3 ele coloca, né, que não pode reconhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, certo? Ou seja, liminarmente ele vai chegar e dizer, não, esse recurso é inadmissível, ou então esse recurso está prejudicado, certo? O mérito dele já foi julgado, ou melhor, o autor já perdeu o interesse recursal nele, porque teve uma sentença superveniente que lhe foi favorável e ele concedeu antecipação de tutela,
certo? Ou então, né, quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão, faça um recurso geral. Olha, essa decisão ela é um aborto jurídico e deve ser totalmente impugnada. Aí não dá. Tem que haver impugnação também específica aí. Esse é o terceiro. O quarto do 932 diz: negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do próprio tribunal no qual está o agravo, for contrário, né, a acordo preferido pelo STF ou STJ em julgamento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Ou melhor, não só no IRDR, nos casos repetitivos no geral. Entendimento firmado em IRDR, né? Ou assunção de competência, certo? Então, nessas duas situações, o que é que vai acontecer? No terceiro, não vai se admitir o relator o recurso, né? Não vou nem conhecer, inadmito. E no quarto, o relator ele admite o recurso, mas já para conhecer e negar provimento, certo? Se não for nenhuma dessas duas hipóteses, aí sim passa-se para todo procedimento, toda procedimentalística, né? Aí no primeiro vai dizer que poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, certo? Ou ainda, né, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Ou seja, o recurso ele pode, a parte, né, pode obter o efeito suspensivo, suspende-se a decisão hora agravada e ainda pode obter a tutela, a antecipação de tutela para conseguir obter a pretensão recursal que tanto deseja, certo? Isso daí, né, decorre do fato de que a tutela provisória pode ser pedida a qualquer instante, inclusive no recurso. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído. Ou seja, se o agravado não tem procurador nos autos, aí sim, nessa hipótese, ele que vai ser intimado. Certo? Ou pelo Diário de Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado. Se ele tiver, evidentemente, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Certo? O agravado tem 15 dias para contrarrazoar e ele também pode juntar documentos que reputar úteis, assim como o agravante. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Isso daí é autoexplicativo, né? Em 2020, solicitará, o relator vai solicitar dia de julgamento não superior a um mês de intimação do agravado. Certo? Isso daí é o que a gente tinha para falar sobre o agravo de instrumento, gente. Certo? Agora espero que tenha dado tudo certo nessa gravação e que vocês possam desfrutar essa aula. Valeu!